Diz-se que analisar comédia é como dissecar um sapo. Ninguém se ri e no final o sapo morre. Pois bem, esta é a Autópsia do Sapo, o podcast onde comediantes esmiuçam uma boa piada. O meu nome é Hugo Rosa, vamos a isso. O convidado de hoje faz stand-up comedy há 4 anos. Aliás, podem encontrar um set completo dele, 30 minutos, no YouTube, com o título Os Lindos Contos da Grande Sapata Negra, e atrofiando. Tem um podcast a solo, chamado Haja Saúde Rafaela, e foi o opener de serviço da última tour de Rui Sinal de Cordes. Ele é o Miguel Vaz. Miguel, como estás? Muitíssimo bem, Hugo. E tu, como é que estás? Eu estou entusiasmado porque já não me lembrava que tu és a gente de pessoas que queria, claro, que faria um stand-up comedy com o nome Os Lindos Contos da Grande Sapata Negra, que tanto quanto me recordo não tem nada a ver com o título, certo? Isto aquilo é... Absolutamente nada, pá. Eu vou-te explicar muito sucintamente. Eu queria arranjar maneira de pôr no título algo como The Great Tales of the Big Black Lesbian. Repara que é literalmente isto. Certo. Mas é pá, quis ser mais enigmático, então a tradução permite-me esconder umas merdas. Certo. Mas foi isso. Ambiguidade, Umas coisas. Posso dizer palavrões aqui ou não? Podes à vontade. É, Não, tranquilo. sim. Sim. E uma curiosidade, eu confesso que só ouvi um bocadinho do teu podcast, porque não tinha ouvido ainda, estive a ouvir um bocadinho do episódio teu, e eu já suspeitava e já sabia que era um podcast a solo, basicamente és sempre só tu a falar durante 30, 40 minutos. Certo. E isso para mim faz muita confusão, no sentido em que eu não imagino como é que eu teria a confiança para conversar sobre cenas durante esse tempo todo. Portanto, a minha questão é, como é que tu preparas ou antecipas, ou o que é que tu fazes para lançar um conteúdo dessa natureza com tanta frequência, sendo só tu, sem dependeres de um convidado como outros podcasts mais fracos? Sim, epá, no fundo aquilo é estruturado, portanto tem umas rubricas e isso permite-me logo sistematizar o raciocínio ao longo da semana e todos os insights que vá tendo cómicos consigo logo alocá-los a uma parte do podcast, percebes? E isso facilita muito o processo. Agora, uma preocupação que eu tinha e não estou seguro de que tenha conseguido sossegá-la foi não me expor em demasia no podcast quando lá está, o formato é semanal e inevitavelmente tenho que falar sobre a minha vida ali. Portanto, para preencher esses 30 ou 40 minutos, muitas vezes o jogo acaba por ser até onde é que eu estou disposto a ir na minha expressão pessoal, mas ao mesmo tempo, a nível operacional, as coisas facilitam-se a partir do momento em que eu sistematizo logo tudo aquilo que me vem à cabeça durante a semana para alocar a rubricas. Portanto, isso facilita bastante o processo. Ok. Isso é giro, por acaso é um dos pontos que eu tinha aqui falado e havemos de chegar lá, que tem a ver com, neste caso, o teu estilo e até do teu convidado, mas o teu em particular em stand-up comedy, que não és realmente uma pessoa que dá muito do seu lado pessoal, vives ali num espaço completamente diferente, ao contrário, por exemplo, de mim ou outros comediantes. Mas vamos com calma chegar a esse ponto. Vamos começar neste momento o nosso pequeno tolo exercício, que é a autópsia do sapo. Portanto, gostava de te convidar a enunciar a piada e a dizer quem é o humorista que é o dono dela, para fazermos a nossa análise. Então, a minha piada é do Anthony Jeselnik e é a primeira piada do Fire in the Maternity Ward, que é o penúltimo solo dele. Sim. Eu acho que o último é o Bones and All, acho que é isso. Sim, que saiu ano passado na Netflix. E este solo, acho que é de 19 ou de 20, é por aí. Sim. E a piada é... My best friend's wife is a born-again Christian, and we do not get along at all. The other day she called me up to yell at me, saying I'm a terrible influence on her husband because he called her a bad name. I said, what? Did he call you a bitch? She said, no, Anthony. He did not use the B word. I said, uh-oh. Did he call you a cunt? She said, no. I said, well, then he didn't hear it from me. Esta é a piada, pá. E eu adoro esta piada. É fixe. Pá, é mesmo no estilo de Anthony Jeselnik, não é? Sim. Claramente, assim, aquela cena confrontacional com tons de agressividade e às vezes um bocadinho do humor negro. E essa piada achei piada que tu estavas a contar mais ou menos na cadência de Anthony Jeselnik e não necessariamente eu tenho na aqui tua. nas anotações depois uma coisa, uma parte mais técnica, se quiseres ir por aí. Sim, claro, vamos. Que é na última parte da piada, quando ele diz
Tenho aqui, deixa-me lá ir aqui à transcrição. Quando ele diz, did he call you a cunt? She said no, I said. É este she said no, I said. Eu acho que é uma... É algo que lhe sai de testar a piada. Porque eu acho que, intuitivamente, tu irias para did he call you a cunt? She said no, pausa. I said well. Era assim que eu diria a piada. Mas eu acho que, por teste, por repetição, ele percebeu que seria mais eficaz dizer did he call you a cunt? She said no, I said. Este no, I said, tudo junto, dá-me a entender que ele, através do teste e da repetição, percebeu que esta enunciação seria a mais eficaz. E eu acho bem curioso porque é uma coisa que tu consegues perceber em piadas mais curtas, apesar disto não ser uma one-liner, e mais estruturadas, é o trabalho de palco. Percebes? Como é menos falado, a linguagem é menos dialética, se quiseres, tu consegues perceber melhor as nuances técnicas dentro de cada piada. E esta aqui eu acho que, claro que acho que tens de ser comediante para perceber isto, não é? E se tiveres um estilo próximo ao dele, mais fácil se torna a perceber, que eu acho que é o meu caso, pelo menos na forma, no conteúdo também se aproxima, mas mais na forma, é algo muito claro de perceber, e isso aí chama-me logo a atenção. Sim, eu agir porque quando eu estou a pensar, se fôssemos fazer economia de palavras, esse género de I said, she said, he said, blá blá, eram as primeiras coisas que saltavam, não é? Se estivéssemos a olhar para aquela mentalidade de quase, se calhar, tratar isso como uma one-liner, porque apesar de não ser porque tem uma premissa longuíssima, que é mais uma história, poderíamos encaixar isso numa one-liner, e a minha tentação seria, ok, que se corta aqui, que palavras é que não são precisas, e esses género de coisas normalmente parecem supérfluas à piada. Aqui não. Sim, aqui cumpre claramente um objetivo, e até é giro que ele faz com alguma velocidade, não é? Ele que é um gajo muito pausado, tipo nanantã, and then I said. Aqui não, ele liga as coisas, porque ele sabia, ok, agora tenho que chegar à punchline, porque está na hora. Mas sabes o que é que eu acho? E eu concordo com o que tu estás a dizer, mas há aqui dois pontos que me parecem pertinentes. O primeiro é a questão da economia de palavras, que, por exemplo, para mim é mesmo muito importante, é algo a que eu dedico bastante atenção. Eu acho que, na ótica dele, a economia de palavras transformou-se numa coisa diferente daquilo que eu entendo que seja. Para mim, quando eu comecei, não faço isto há tanto tempo, faço há 4 anos, era dizeres o que queres dizer pelo menor número de palavras possível. E no caso do Jeselnik, eu sinto que ele está numa fase da carreira dele, e nesta altura também já estava, que é dizer o que eu quero dizer da melhor maneira possível. E isto não é... exatamente. Isto não é necessariamente no menor número de palavras. Certo. Porque, por exemplo, eu nesta piada, eu acho que ele faz uma coisa... E foi também por isso que eu a escolhi. Porque eu estava indeciso entre trazer-te uma piada dele ou uma do Norm Macdonald, que se calhar é o meu comediante preferido. Mas aqui eu acho que ele faz um raciocínio um bocado parecido. Eu estava a falar disto com um amigo meu no outro dia, sobre esta piada. Um raciocínio um bocado parecido àqueles que o Norm faz muitas vezes, que é, ele parece que está a tentar fazer-te perder tempo. Certo. Estás a perceber? Porque sim. eu podia ter dito, o meu marido diz-me, está-me a chamar nomes e eu acho que a culpa é tua. Chamaste-me nomes e o gajo podia ter dito, chamei-te puta e cabra, whatever. Não. E ele parece que está a tentar levar... A diferença é que no Norm este mecanismo é tipo uma inocência doce, percebes? Sim. E no Jeselnik parece sadismo. Sim, parece que ele na está realidade, a chegar à conclusão. O facto da esposa ser born again Christian, na realidade, não tem nada de especial para a piada. O que importa... Nada. Cria ali um antagonismo porque tu o conheces. Sim, certo, é isso. No máximo faz isso, tal e qual. E eu até diria que, se calhar, o Jeselnik de há 10 anos, que era um bocadinho mais one-liner, e se calhar faria essa piada de uma forma mais curta, mas agora também como acho que às vezes este género de figuras cultivam um bocadinho de culto de personalidade, ou a persona dele é importantíssima, não é? Também ia falar disso, para fundamentar a piada. Então ele já pode dar-se ao luxo de contar, até parece que está a fazer storytelling, na realidade, mas não está, não é? Exatamente. Um amigo meu, fomos ir a namorada dele, que é born again Christian, e na realidade ele, por ter conquistado esse espaço, acho que se pode dar ao luxo de fazer isso. Se calhar seria um exercício interessante pensar de que forma é que isto poderia ou não penalizar um comediante mais em início de carreira, que as pessoas não conheçam. Será que não quereriam mais de ok, pumba, piada? Não sei, é uma teoria. Teoricamente, mas... é isso. Teoricamente acho que sim. Na prática não sei, porque isto não deixa de ser uma piada de 35 segundos, percebes? Não é... Mas é isso que eu acho. É uma das Achas que a palha aqui ainda prejudica mais? A ele claramente não é? Sim. Como é óbvio.
Porque as pessoas querem, aliás, o novo special dele, que eu estava só a rever um bocado para não me perder, ele abre com a história sobre como uma mulher o abordou no final de um espetáculo por causa de uma piada transfóbica. Sim, que é um clássico americano. Exatamente, se reparares. É aquela construção de americano que é disse uma piada e as pessoas não gostaram e vieram ter comigo no final. Tal É e o qual, clássico, sim. acontece muito lá. E é giro porque ele, até chegar à piada, que ele diz: antes eu fechava com esta piada, agora eu abro com ela. Ele só diz a piada para aí ao final de 4 minutos, porque primeiro contextualiza que foi apanhado por uma mulher que não gostou de uma piada, que a piada era a última, agora passou a ser a primeira, portanto lá está aquele tom desafiador dele de tu não me dizes o que fazer, eu é que decido e vou contra. E depois ainda contextualizou a cena do porque todos os bons comediantes têm de fazer piadas transfóbicas. It's in the notebook, não é? Um bocadinho satirizando ali até se calhar não, mas eu gosto o disso, mundo em redor de outros nele. humoristas. Mas sabes que isso é uma coisa que eu gosto nele, o facto de ele ser um gajo imprevisível não só na sua comédia, porque tu parece que antecipas um quadro de valores e de comportamentos a um comediante que faz humor negro, e isso, pá, apesar de ser lógico, é parvo. Certo. Porque se tu acreditas que de facto a comédia não tem que ser uma consequência daquilo em que tu acreditas, a distância entre o comediante persona e o comediante pessoa pode ser enorme. E no caso dele ele é um gajo ultra progressista, por exemplo. Aliás, o último special, pá, que eu fui ver ao vivo aqui em Lisboa. Pois, eu ia te perguntar isso, o que está na Netflix, porque eu não vi Foi. cá. É basicamente o que fez em Lisboa. Pá, apesar de não ter adorado o special, mas acho que isso foi porque epá, a projeção de voz dele estava estranha e são coisas a que eu noto, que eu ligo muito quando estamos a falar de alguém com uma persona muito forte, percebes? Que extravasa as próprias coisas que diz. A projeção de voz dele estava um bocado debilitada, a indumentária, a roupa que ele escolheu usar, eu acho que enfraqueceu um bocado a persona dele. Epá, e depois também não quero entrar aqui pelaquela questão hipster de os primeiros álbuns são os melhores, percebes? Mas no caso dele achei que foi um bocado isso. Agora, pronto, mas é um gajo nitidamente progressista, tanto que tem aquela que eu acho que ficou, se calhar foi o maior staple deste último espetáculo, foi a cena do gajo, aquela piada do gajo dizer I hate cancel culture, e as pessoas aplaudem todas, e ele depois diz This is my shitty impersonation of a comic that's trying to get on the road with me. E isto para mim é bué da bom. Isto é bué da bom. Certo, sim. Isto é muito bom. Isso é engraçado. O gajo... Primeiro, o progresso dele, já o ouvi noutros podcasts e concordo contigo, ele tem claramente uma posição bastante mais progressista sobre os temas e há muito esta ideia de, e temos exemplos em Portugal, acho que exemplos até seria o Reginaldo Cortes, para quem tu passaste a abrir a tua, não é? Que as pessoas põem nessa caixa, não é? Se ele faz humor negro é porque deve ser uma pessoa de parcos valores. E pá, vai-se a verificar e não é o caso, não é? Pelo menos as minhas breves interações com ele. E o que eu acho também piada no Anthony Jeselnik é que ele não... quando a malta tem o estilo dele, que é ou muito pausado, porque como tu disseste, 35 segundos para uma punchline, isso por termos de one-liners é curto, não é? Está a fazer uma pai cada 15 ou 20, e mesmo em termos de stand-up mais conversacional, como o de um Carlos Moura, ou sei lá, de um comediante mais assim tradicional, também é pouco, por norma, tipo antes dos 30, claro. Estás a meter para aí 3 por minuto, não é? A menos que estejas a caminhar para um clímax qualquer gigante, estás a meter com uma grande cadência. E ele mas essa é a chave, acho eu. É que há ali um acordo tácito em que há de haver um clímax gigante a cada minuto que passa. Certo. Acho eu. E por isso, ou pelo menos proporcional, entre aspas, ao tempo que tu fazes as pessoas esperar. Sim. Portanto, se calhar, na verdade, ainda ao encontro do que estavas a dizer no início, se calhar resulta melhor de facto por ser ele. Porque agora que penso nisso, não sei se estou a ver um tipo que seja um open mic a ir ao Lisboa Comedy Club e a ter uma proposta de valor que é vocês vão esperar uma hora, 1 minuto e 10 pela minha primeira punchline. Ainda por cima, lá está, só tem 10 minutos, portanto vai fazer o quê? 10 piadas só? Exatamente. Percebes? Especialmente por comparação com a malta depois da noite que tem outros níveis. Mas o que eu ia dizer é o solo dele. Eu não me recordo do solo na totalidade, mas recordo de outros no passado. E é isto, é ele. Aqui estou eu faço stand-up, mesmo devagar, falo devagar, não é? Tem ali aquela postura confiançuda. Faz poucas punches por minuto, não é que isso seja uma métrica de qualidade, mas por norma a outra malta que também faz este género de coisas, para fazer um special de 1 hora e picos, arranja mecanismos, arranja rubricas, arranja, por exemplo, o exemplo mais clássico é o Jimmy Carr, que puxa pelos hecklers para ter sempre esse cimento. Num dos solos ele à altura acho que se senta
e faz um bocadinho de crowdwork a escrever tipo um get well card para a pessoa, portanto utiliza o pretexto do crowdwork para escrever um get well card assim engraçado Sim, na sim, hora. sim. Portanto, parece que, Tu não sei gostas se de é, Jimmy Carr? eu gosto muito de Jimmy Carr, sim. Qual é que preferes entre ele e o Jeselnik? Jimmy Carr. É? Ok. Eu tenho um problema com o Jeselnik, não é um problema. Diz-me. Eu com o Jeselnik, a maior parte das vezes, agora não, a partir deste último special já é menos, mas ali entre o anterior e o antes desse, Sim, eu o sentia Calígula, que sabia sim. onde é que ia dar a cada punchline. Cada não, como é óbvio, estou a exagerar, mas sei lá, vejo durante 20, 30 minutos, estou a adorar e a partir dos 30 já Isso é o que consigo eu sinto, adivinhar. pois, é o que eu sinto agora, sim. É isso, Então percebo, gosto, percebo-te, sim. não é? Não, o gajo é claramente um gajo com talento para graças, mas já não é tanto. Com o Jimmy Carr não, porque o Jimmy Carr tanto vai para o muito violento e O muitas Jimmy vezes Carr até tem faz. piadas de cópia de publicitário. Ou um trocadilho, no Exatamente, sentido e do depois estilo, tem, estás a tem ver? trocadilhos, tem Sim, coisas sim, é um completamente gajo que varia parvas, mais. é Sim, sim, sim. I fucked your mom, para ele isto é suficiente para lidar com um heckler, não é? É o que Sim, a tua sim, mãe. sim, sim. Portanto, eu acho que o range, digamos, de onde a punchline pode aterrar é maior e por isso surpreende Percebo. mais e como tal, gosto mais, Sim, não é? sim, claro, 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 claro. Claro. Mas pronto, mas lá está, Sabes que ele voltando neste último special, ele tem, o último beat dele é, acho, é storytelling, puro e duro. ok, tenho que ir E rever. foi a primeira e única, pois porque foi o último special, portanto há de ser a única. Primeira vez que eu o via fazer storytelling. E ele conta basicamente a história de como se cruzou com o Norm Macdonald, que era o ídolo de infância dele, na televisão. E Tenho vaga é, ideia se disso. calhar, pá, uma história para aí de 3 minutos. Yeah. E para mim foi estranho vê-lo a fazer aquele registro. Mas eu acho que há espaço para esse progresso. Ouve É lá, natural e gosto de ver. completamente. É o que tu Eu dizes, os até te melhores digo álbuns são os que, primeiros, mas eu gosto de ver quando eu vejo na música sim, que ainda quero ver o ouço, não é? artista a mudar, não é? Exatamente, tal e qual. Sim, 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 percebo isso, percebo isso. Sabes que ele criou. Primeiro não era um podcast de comédia, mas pronto, ele criou um podcast e tem ido a mais podcasts precisamente porque sente a necessidade de expressar coisas para além da comédia. Que normalmente é a receita para um downfall gigantesco de um artista, é quando tu queres falar mais do que as tuas piadas. Certo. Mas acho que no caso do gajo, quer dizer, eu ia dizer que no caso do gajo está a resultar, mas ele agora também anda numa senda de rasgar todo e qualquer Ah, comediante que é? exista. Leva o chapéu à frente, leva o Tim Dillon, o Bill Pois, Burr, toda a eu gente. acho que vi uma coisa qualquer sobre a questão do. Não sei se era Ele da destruiu o transfobia ou não, chapéu, sim. que ele virou-se um bocadinho ao chapéu. Por causa Então, das questões dos beats trans. exato, exatamente. E agora, aqui um outro tema sobre ele que eu. Que para mim, lá está, novamente, como não faço ou não funciona para mim, nunca fiz, é estranho pensar, que é. Ele claramente é deliberado na temática, não é? O facto de ser um humorista de maior agressividade, apesar de ele se calhar não ser assim na vida real, Sim. e a questão da cadência e a questão da pose, tudo aquilo parece-me trabalhado. E apesar de Uhum. fazer parte dele, como em todos os comediantes faz, acho que se calhar é aquele em que se afasta um bocadinho mais de se calhar ele enquanto pessoa. E tu, parece-me, também és um bocadinho assim, não é? Portanto, a minha questão é deliberado assumir que, não, eu quero fazer mais negro ou mais agressivo ou mais confrontacional, não é? Tens aqui uma piada que eu tinha tomado logo, acho que é a primeira piada do teu set sobre masturbar na capa da tua avó, mas pá, afinal Certo. o que é errado aí é porque tenho que esperar que o funeral acabe. Estraguei a tua Sim, piada, estou sim, certo, sim, mas pronto, sim. este ano de piadas eu sei que tu não te masturbaste na capa da tua avó, Sim, sim, sim. certo? Epá, e é uma piada que, na verdade, nem é bem representativa, ou pelo menos eu quero acreditar, daquilo que eu sou agora. Verdade, verdade, só estava Essa... a pegar Sim, sim, sim. Não, como não, essa piada, pá, até te vou confessar que servia mais um propósito de ritmo, de... Tenho aqui duas piadas que gosto muito, mas elas não ligam bem, quero arranjar uma piada que se enquadre ok. naquele tom, toma lá uma piadinha de coisa. Sim, sim, está uma piada clássica de ritmo sobre masturbar no funeral da minha avó. Quem Sim, sim, nunca, não sim, é? sim. Sim, Sim, sim. Pá, eu acho que, pelo menos no meu caso, o que tu disseste é muito válido, não é? Eu não sou aquilo, mas aquilo acaba por ser uma versão altamente exponenciada da minha exato, base. sim. Ou seja, o meu sentido de humor, eu sou um gajo um bocadinho arrogante no meu Uhum, sentido de humor, uhum. sou um gajo um bocado altivo, sou um gajo bastante antissocial. Eu tenho essas características todas. Agora, se de facto a consonância fosse perfeita, eu não podia andar na rua, não é? Certo. Não, Isso mas a minha questão é, completamente. pensando, lá está, nem pensando na rua, mas pensando no palco, que parte disso é que é deliberado? É pá, Toda, se calhar, roça, não? roça aos 100%, sim. Pois, exato. É. Eu sei que Roça aos parece uma 100%. pergunta parva, mas como eu se calhar Roça aos estou um 100%, sim. bocadinho mais no outro lado do espectro que é Sim. tudo o que eu conto de alguma forma
ou aconteceu ou é um embelezamento de algo que aconteceu na realidade, eu sinto que estou sempre só a contar Sim, sobre sim, mim, sim. ponto. Mas sabes que para mim é uma condição quase inegociável para eu fazer stand-up, é eu ter que me dispor a esse trabalho que para mim é intelectual de dar a roupagem que eu quero ao que eu quero dizer. E sim, Percebes? no limite até primeiro gosto de ter uma roupagem. No limite até te podia dizer que tu poderias abrir o espectro para fazer tudo mais. Ou seja, eu se calhar estou preso nesta caixa do só funciono contando o que sei, e o que Sim. sei é o que eu vivo, e tu como consegues, ok, eu quero falar sobre isto. Qual é que é, abre aspas, fecha aspas, a Sim, roupagem sim, certa sim. disto? E metes uma roupagem se calhar um bocadinho mais arrogante. Queres contar uma coisa aqui um bocadinho ao lado, se calhar podes puxar mais pelo teu lado antissocial, não é? Essa noção Sim. é muito Eu gira para acho que o mim. único desafio que eu, pelo menos que eu, não é o único desafio, que isto pinta-me de uma maneira que não é correta, mas o maior desafio, vá, que eu sinto agora é, e lá está, isto é quase uma curiosidade académica, porque eu não sinto, não me sinto quase impelido a fazê-lo, é enquadrar o humor autodepreciativo no meu set. Uhum. Eu não te vou dizer que quero fazer um set de humor autodepreciativo porque eu não sou esse gajo, mas eu gostava mesmo de ter um bom beat do humor autodepreciativo. Eu acho que consegues. Se já tiveres Epá, bem eu tenho muitos estabelecido. motivos para isso, claro, mas não sei se tenho a cena de. Não, mas eu acho que lá está, tinha que ser uma coisa um bocadinho meta, porque tu, lá está, como desconstróis um bocadinho algumas coisas, mesmo a forma Sim, como o sim, Terry Jones sim. também faz, acho que se for evidentemente um esforço de fazer uma piada autodepreciativa ou um set autodepreciativo, é capaz de não funcionar. Mas se for assim, uma camada de eu estou a ser Ok. autodepreciativo, mas na realidade não sou, Ah, ou boa, ok, então isso é bom. ou Boa, boa, boa. então, não sei se é necessariamente esta a única solução, percebes? Mas como tu és um gajo que desconstrói, Sim, mas tens razão, pá. Tens razão porque eu estava a enquadrar o termo de uma maneira mais literal. Tipo, autodepreciativo do género. Eu sou baixo e sou gordo. Portanto, há depois, ok, camadas subreptícias. Se eu sim, disser assim, se eu me sim, fizer de burro numa piada, e se tiver muita graça, mas se eu não disser explicitamente que sou burro, de certo. facto é humor É um autodepreciativo bocadinho na isso. mesma. É isso, Já, tal já, e percebo qual. que tens razão. Sim, 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 Acho que tens é razão. isso. Acho que tentar ir menos literalmente ao tema que queres cobrir e Sim, 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 mais sim. em subtexto, não é? Pois, Sim. funciona melhor. É isso, é isso, é isso. Sim, sim. Há uma cena. Epá, quero partilhar contigo aquilo que é a minha piada preferida do Jeselnik, que é do Diz-me. roast do, apetece-me dizer, Charlie Sheen, se não estou em erro, é aquele que ele Épico, sim. participa, é um deles, não é? E ele faz uma piada ao Patrice O'Neill, pá, que é a minha piada preferida, que é só tipo, só entendem quatro pessoas lá. Ok. Que é Patrice O'Neill, what can you say about Patrice that wasn't already said in the cover of a Richard Pryor album? Que é, ele tem um álbum que é o That N-Word, né? It's Sim, sim, Crazy, não sim, é? sim. Ou uma Sim, coisa sim, sim, parecida. sim, sim, sim. E aquela piada que tipo o gajo diz, tipo o Patrício fica, oh fuck, that's a good joke, não é? Yeah, Um yeah, bocadinho de yeah, yeah, yeah. desembate. A Amy Schumer também fica, oh yeah, yeah. E depois tipo tudo o resto fica de estilo, yeah, se calhar é um bocadinho um biguista demais, mas a verdade é que é uma bela de uma piada, porque é um Pá, exemplo o gajo perfeito. escreve muito bem, pá. Escreve, ele tem cuidado nas palavras, era aí que eu queria chegar, é o exemplo perfeito de uma piada, que lá está, se calhar tem só as palavras necessárias Sim, para sim. dizer, e eu adoro quando uma palavra é como se fosse uma pergunta que tu adivinhares a resposta é que vai te trazer a recompensa. Portanto, ele não diz o Patrice O'Neill é como o álbum do Richard Pryor. He's a crazy N-word. Sim, Não, sim. ele diz o que é que se diz sobre ele que não seja no álbum do Richard Pryor. E as pessoas, na sua memória, não é? Correm Sim, a sim, sim, Wikipédia, a sim, bio, sim, sim, encontram sim. tal, tal e pumba. Pá, essas para mim são as melhores e eu acho que este é um exemplo perfeito de uma piada e ele faz muito isto, em boa verdade. Ele deixa às vezes piadas por dizer, porque já sabe que as pessoas sabem a punchline se for, sei lá, por uma repetição. Aliás, no exemplo da piada que tu trouxeste, que ele diz Did he call you a bitch? E a esposa diz No, he didn't call me the B-word. Isto é Uhum. feito para fazer-nos inferir que vem lá a C-word, porque a Sim, expressão sim, 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 C-word de sim, sim, Kant sim, sim. Sim, sim, sim. é muito americana, não é? Até porque ele diz, isso é tão válido que quando ela diz he didn't call me the B word, ele diz uh-oh. E é tipo, Exato. vocês todos sabem o que é que vem aí. Tal e qual, tal e qual. Sim, 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 E sem verdade. dizer, depois acaba por dizer a palavra Kant especificamente, não é? Mas já fez a caminha toda para o que vinha a seguir. E mesmo assim ainda te surpreende, não é? Com aquele golpe clássico do então, se não é nenhuma dessas, não fui eu que disse. Epá, eu adoro essa piada mesmo. Está muito bem Eu adoro construído. essa piada. É um bom Estavas a falar exemplo. do roast ao. Desculpa interromper-te, mas Força, estavas a força. falar do roast ao Charlie Sheen e eu sei que não tem. Para mim, uma das piadas preferidas desse roast até é uma do Jazz Nicole Patrice e eu não consigo lembrar-me exatamente da piada, mas envolvia. Eu acho que era.
envolvia o gajo meter... O gajo comer batatas fritas que ainda estão a fritar à mão. Sim. Pá, era absolutamente... Sim, e depois o Patrice tem das melhores prestações em roast da história dos roasts. Achas que ele fez... a ideia que dá, já agora passando para o Patrice O'Neill, não é? Mas a ideia que dá desse roast é que ele fica genuinamente de estilo chocado com o teor de algumas piadas e que ele desconstrói as pessoas ali, não necessariamente com todas as piadas que tinha planeado. Ou seja, acho que ele foi raw, sim. Acho que foi raw, tipo... não é? Foi. É o forte dele, diga-se de passagem. Que é ele. Foi ele. Portanto, eu li com a ideia de fazer uma coisa... Eu não consigo imaginar um contexto em que tu dizeres somente ao Jeselnik, tipo, eu nem consigo dizer o teu nome, eu não sei quem é que tu és, tenha tanta piada como naquele. Sim. Se tu transcreveres o set do Patrice, aquilo é uma merda. Certo, pois é. É uma merda. Mas isso é bom, tipo, Jeselnik, that's the last shitty comedian. I learned Galifianakis. Sim. I'll not learn another shitty comedian last night. Sim. Mas aí é aquele confronto de estilos que são quase diametralmente opostos e tu consegues divertir-te imenso com ambos. E é engraçado também que naquela altura, portanto, aquilo deve ter para aí 10, 12 anos, portanto, o Jeselnik se calhar já fazia isto para aí 8 ou 9, mas o Patrice O'Neill diz, mas tipo, who the fuck is this guy? In my world, he's an open mic. Não é, lá está, não é uma piada, é mesmo não, mas é das coisas mais engraçadas que podes dizer ao Jeselnik. Porque tu sabes que fere, estás a perceber? E isso é bom, é engraçado, pá. Agora deste-me vontade de trazer aqui Patrice quase só. Acho que já tenho aqui alguém apalavrado. Não é muito o meu estilo, mas pá, é um gajo que tens de respeitar. Claro, claramente. Sim, ele ainda tem mais outra. Como é que era? Sobre o Seth MacFarlane, que diz tipo, I have a critique for Seth. Your work, you're not bigger than your body of work. Uma coisa de estilo. Que novamente não é uma piada, é mesmo uma coisa de estilo tipo... é destrutivo. É destrutivo. Que é aquela coisa que comediantes fazem bem, e o Jeselnik é outro, que é tipo, eles percebem imediatamente a tua fraqueza e espetam a faca lá. Se tu dás a oportunidade a um comediante de ser destrutivo num contexto de ferir mesmo, porque é giro mandar piadas em roast, mas já existe ali um contexto para fazermos, não é? Mas se for com o objetivo de ferir, não há ninguém mais perigoso do que um comediante. Porque ele... Sim, tendencialmente, sim. Bem, sim. Enfim. Não estava à espera era que o gajo fosse tão prolífico num contexto daqueles, percebes? Porque lá está, é um contexto em que tu estás inserido, enfim, estás a conviver com pessoas que estiveram em casa se calhar um mês ou... Nem é pessoas que estiveram em casa, tem uma equipa muitas vezes de guionistas a escrever para eles. Sim. E tu ires lá, on the spot, tipo, rasgares-te, eu não sei quem é que tu és, tu não és maior que o teu trabalho, pá, é incrível. É altamente carismático, sim. Olha, pronto, fomos de Jeselnik para Patrice O'Neill, mas voltando aqui de novo a Jeselnik, aliás, voltando a ti, acho eu, porque vamos fechar o episódio, o que é que vem aí para Miguel Vaz? Já tens aí o teu solo? Não é o solo, aquilo não chegaste a uma hora, não? Ainda falta. Não. Estás a trabalhar em quê, concretamente? Qual é que é o teu objetivo a curto prazo? Gostava de lançar eventualmente um ou outro set este ano. Okay. Aliás, vou lançar um certamente, que é basicamente o set que utilizei para fazer o opening act da Tour do Sinel. Quero lançar esse set, está gravado e acho que pode fazer sentido até para reformar de vez esse texto. Certo. Até porque lá está, já sinto que, claro que isto foi uma coisa que aconteceu se calhar há meio ano esta tour, mas já me sinto mentalmente noutro sítio. Certo. Mesmo a nível de registro, acho que já estou noutro sítio, então quero lançar isso para fechar esse capítulo da minha vida. Porventura pode vir outro. E se calhar uma outra data ao vivo também pode fazer sentido. Não um solo, porque não me sinto com a vontade de o fazer. Acho que seria um bocado pretencioso da minha parte neste momento. Mas se calhar uma data em nome próprio num registro ainda a definir pode fazer mais sentido. Pronto, então para quem está a ouvir... Vais fazer o de solo ou não? O que é que eu não trabalho, ou seja, eu gosto da ideia de trabalhar em sentido de ter uma hora, fazer essa hora e começar a trabalhar para outra hora. Comecei a fazer isso para aí, se calhar, para o último solo e estou agora a fazer para um próximo. Portanto, o meu objetivo é fazer mais um. Mas eu não faço com a ideia de, e olhem as minhas 18 datas, porque, vamos ser honestos, eu não vendo bilhetes para 18 datas, vejo uma aflito para vender para uma em Lisboa. Portanto, é mais um bocadinho de sentido de me manter a continuar a trabalhar. Eu já passei pela fase em que ficava preso ao mesmo texto durante 8 anos. Porquê que achas que passaste por essa fase? Por conforto, resultadismo? Resultadismo, o conforto de saber que vais a um sítio e fazes e vai bater. Vai correr bem muito provavelmente, porque já bateu bem tantas vezes
sei lá, preguiça, se calhar, um bocadinho aqui também de... não sei, falta uma palavra, mas pronto, eu acho que encaixa-se aí e já vi muita outra gente a passar pelo mesmo. Pois é isso, deixa-me perguntar-te uma coisa. Força. Que tu nesses 8 anos tiveste em alguma fase, tiveste de tentar de te convencer, ok, vou manter este texto porque resulta, ou seja, nunca houve uma parte de ti que disse, pá, tenho mesmo de reformar isto. Não, é ao contrário, é o lado fraco da coisa, Ok. a noite não está 100% boa e eu penso, foda-se, é melhor eu fazer aquele texto porque a noite Ok. está dura Boa, e eu não boa. quero sair daqui destruído. Ao contrário, toda a gente está a chegar lá e está a partir. Sim, Eu eu penso, não vou ser foda-se, o gajo eu não vou ser o gajo que vai estragar isto. Eu sei que se puxar este texto também tenho uma boa probabilidade de partir como A e B e C. Então, um bocadinho por comparação ou por contexto, cair nesse erro. E agora, desde o último solo, portanto, se contares com 3 anos para fazer o anterior e que já fiz há quase 2 anos, 1 ano e meio, o último, é um bocadinho mais do estilo, ok, não, pronto, está ali, se calhar ainda vou buscar de vez em quando um textinho aqui ou ali que acho que faz Sim, é sentido, normal, sim. para algum contexto da noite, Mas eu por acaso ia te estou fazer a essa afastar-me. pergunta. Essa questão do contexto eu acho que pode ser gira, que é, tu não achas que o contexto que havia na Comédia Nacional antes, portanto, se calhar há mais de 5 anos, vá. Vamos contar com o período anterior ao mais recente Lisboa Comedy Club. Sim. Como havia menos frequência de noites, sentias maior premência em estar sempre no teu A-game. Ou seja, como agora tens muitas mais oportunidades e o contexto é completamente diferente, sentes-te mais à vontade para brincar com o texto? Ou seja, se tu tivesses surgido hoje, achas que terias mantido agarrado ao mesmo texto durante vários anos ou não? Porque eu acho que não. Não sei mesmo. Primeiro, não era uma coisa tão comunicada como, digamos, as boas práticas do humorista, a ideia de que fazes limpas, começas ao princípio e fazes limpas. Sim, Os claro. americanos fazem dando pano, em Portugal a partida também há quem faça, mas é bastante mais difícil. Portanto, não havia se calhar essa escola. A ideia era mais do que, pá, tu fazes, isto é um exercício de repetição e se fizeres 300 vezes um texto, fazes 300 vezes um texto. Começando hoje, eu até tenho o conselho contrário. Alguém que já começar agora e que faz 10 minutos e 10 minutos estão feitos, sim, eu quero ver se esta pessoa é capaz de fazer depois mais 10, depois mais 10, depois mais 10, não é? Porque muita gente fica presa aos mesmos 10 durante 4 e 5 anos, mas ao mesmo tempo também não quero que te baldes esses 10 minutos ao final de 5 atuações. Sim, Então, é não estou um absurdo bocadinho isso. cansado. E há muita Isso. gente que sente isso, porque E é receita para merda, autenticamente. completamente, sim. É mesmo. Mas existe muito essa. Já falei com várias pessoas que estão a começar recentemente e tal. Como é que está? Já fiz 10, 15 vezes boa. Epá, mas já tenho que pensar num texto novo. Não tens nada. Sim. Não tens nada. Epá, já vi pessoas, já deves ter visto, estás lá mais vezes do que eu agora, mas já vi pessoas no Comedy Club, estão pá, aí na 7ª, 8ª atuação de sempre e vão lá testar texto. Pois, exato, tal e Ou qual. imagina, vão lá com o texto de sempre, corre-lhes bastante bem, segunda atuação, texto novo e bombam a Claro, sério. como é óbvio, naturalmente. E por acaso, voltando um bocadinho atrás, e sem querer prolongar demasiado, mas Claro. também houve ali um período em que eu senti uma genuína dificuldade em criar texto novo. E isso depois Ok. gerava falta de crença, não é? Em mim, então para Sim. manter mais confortável. E agora estou numa fase em que não sei porquê, mas sinto mais à vontade com a ideia de gerar texto novo. Não sei se tive algumas melhores experiências recentemente, Mas mas sentirás menos pressão agora do que sentias naquela também, altura? sim, Porque também porque naquela altura eram muito menos nomes, não é? Portanto, parece nem que... aos nomes, acho que naquela altura eu era jovem, incrédulo e achava que ia viver da comédia para todo sempre. Sim, Agora certo. sou adulto, pai de filhos, com um trabalho de responsabilidade que Claro. estou um Sim, é uma pouco questão de borrifante prioridades. para a Percebo ideia perfeitamente. Percebo destas coisas perfeitamente. vem em terceira, a comédia. Que eu sei que não é receita para ser um comediante de sucesso, mas também não estou a ambicionar a ser um comediante de sucesso. A única coisa que eu quero é fazer stand-up e fazer bem. E depois, Sim, se calhar é a forma mais saudável que encontraste de viver isso. exato, foi a forma saudável que eu encontrei para viver esta Percebo experiência perfeitamente e tal e respeito qual. muito. É Sim, mesmo sim. isso, é mesmo isso. Boa. Olha, Miguel, gostei Está bem. muito, muito, muito Igualmente, obrigado. pá. Obrigado por teres vindo ao Obrigado pelo podcast convite. e um E grande excelente abraço. projeto, pá. Boa, gostei Obrigadão. muito. Obrigado. Está bem? Um abraço.